Abra o seu navegador e faça uma pesquisa usando a palavra Maskirovka no Google. Agora clique na opção Notícias e repare na quantidade de vezes que jornais espalhados pelo mundo têm usado essa expressão. Atenção para o fato de que em todos os resultados, eles aparecem em matérias que falam sobre as crises entre Rússia e Ucrânia. Mas afinal, o que é Maskirovka e o que ela tem a ver com o atual conflito? É isso que o Warpedia explica para você agora. Se você gosta de assuntos militares, inscreva-se já e acompanhe o canal. A sua presença é muito importante para o crescimento do Warpedia. Muito depois de Sun Tzu ter escrito A Arte da Guerra e antes de Putin ter subido ao poder, os russos já utilizavam os conceitos por trás do termo que hoje estampa os jornais do mundo inteiro. Na Rússia, a palavra Maskirovka é usada para se referir a disfarce, mas também é utilizada para se expor a alguma coisa que esteja camuflada. A etimologia da palavra também reforça o seu sentido, já que ela tem origem na palavra francesa masque, que significa máscara. Por essa razão, também é possível traduzir Maskirovka como mascaramento em português. O Ocidente define a Maskirovka como uma doutrina militar russa que prega o uso de uma série de medidas de desinformação que tem o propósito de desestabilizar e confundir o inimigo. Seus primeiros registros datam do final do século XIV, quando foi utilizada pelo exército imperial russo na Batalha de Kulikovo, em 1380. Naquela ocasião, o príncipe Dmitri Donskoy derrotou exércitos mongóis muito mais numerosos em um ataque surpresa executado por um regimento que tinha se escondido numa floresta. As táticas dessa batalha ficaram tão famosas que são citadas até hoje nas escolas de cadetes russos. Em um texto publicado para a Escola de Comando e Estado-Maior dos Exércitos dos Estados Unidos, o Major Morgan Mayer descreveu a doutrina da seguinte forma: a Maskirovka é um fenômeno cultural complexo que desafia uma definição fácil. Ela está culturalmente enraizada na sociedade russa, sendo uma faceta importante na forma como as operações militares russas são empregadas. Mayer destaca que o tema central da Maskirovka é a apresentação de uma falsidade crível que visa esconder a verdade ou criar uma falsa realidade. A doutrina Maskirovka promove 5 formas de utilização que são divididas em ocultação, imitação, simulação, demonstração e desinformação. Considerada a forma primária e a mais simples, a ocultação tem como objetivo diminuir as chances de detecção de unidades, equipamentos e fábricas pelo inimigo. Exemplos práticos de ocultação podem ser exemplificados com o uso de cortinas de fumaça para ocultar soldados, construção de tanques em fábricas originalmente projetadas para montar carros ou deslocamento de tropas durante a escuridão da noite. A imitação envolve a criação de objetos falsos com a intenção de que se pareçam reais, como, por exemplo, a fabricação de torretas de tanques de mentira ou a construção de pontes falsas para serem colocadas ao lado de pontes que sofreram reparos, mas que aparentam estar destruídas, tudo para atrair a atenção do inimigo. A versão móvel da imitação é a simulação, e a diferença entre elas é fazer com que uma coisa não só se pareça real, mas que funcione como se fosse real. E isso requer o uso de técnicas que simulam movimento, emitem barulhos e outros recursos que possam transmitir a impressão da presença de tropas e armas reais. A demonstração tem como propósito emular um cenário com todos os elementos que possam sugerir se tratar de uma situação de verdade. Por essa razão, ela demanda o uso de tropas reais e pode envolver ataques forjados em áreas sem nenhuma relação com objetivos operacionais de realidade. Neste caso, as tropas utilizadas na demonstração não costumam ser informadas que estão conduzindo uma ação dessa natureza por questões relacionadas à segurança operacional. No fim da fila, e talvez a mais valiosa das formas da Maskirovka, está a desinformação, que tem ocupado um papel de protagonismo na abordagem russa dos últimos anos. Seu uso está diretamente relacionado com a criação de falsas informações ou meias-verdades, produção de materiais falsos como imagens de mapas alterados e até de mentiras contadas para as próprias tropas a fim de aumentar a moral e o engajamento em combate. Exemplos bem-sucedidos da doutrina russa podem ser encontrados ao longo do tempo, com episódios importantes em momentos históricos como a Segunda Guerra e a Guerra Fria. Durante a Batalha de Stalingrado, os russos conseguiram ocultar por meses uma imensa operação de guerra que resultaria no cerco que acabou derrotando o 6º Exército Alemão na Operação Urano.
O embuste russo envolveu um trabalho silencioso que envolveu milhares de pessoas em diversos níveis e funções que iam do Estado-Maior aos soldados em campo. E não só isso. O emaranhado de disfarces criados em Stalingrado contou com linhas de defesas construídas em outras partes do fronte para enganar o reconhecimento aéreo alemão e pontes que foram construídas em determinados pontos para sugerir uma ofensiva distante da sua verdadeira posição. O repertório de dissimulações foi tão eficaz que o chefe do Estado-Maior alemão, o general Kurt Seidler, afirmou que os russos não têm mais reservas dignas de menção e não são capazes de lançar um grande ataque em escala. 2 meses depois da fatídica frase, o 6º Exército de Paulo se entregava nos escombros da cidade, após a operação que pegou os alemães totalmente de surpresa e que envolveu mais de 1 milhão de soldados, 13 mil peças de artilharia e 1.500 aviões soviéticos. Ações como a de Stalingrado voltariam a ser empregadas com sucesso em outros momentos decisivos da Segunda Guerra, como na Batalha de Kursk e na Operação Bagration. E não por acaso, o termo acabaria entrando para a Enciclopédia Militar Soviética em 1944, que definiu a Maskirovka como meios de assegurar as operações de combate e as atividades diárias das forças em uma complexidade de medidas direcionadas a enganar o inimigo quanto à presença e disposição de tropas. Anos mais tarde, durante a Guerra Fria, a Maskirovka ganharia uma nova e importante faceta na sua complexa rede de truques: o uso da diplomacia como instrumento para ampliar o uso da desinformação. Talvez o capítulo mais conhecido seja a famosa crise dos mísseis de 1962, que contou com uma combinação de ações militares e diplomáticas que forjaram em conjunto um cenário de aparente calmaria. Nos bastidores, milhares de russos trabalhavam na ocultação de um perigoso e complexo plano para transportar mísseis balísticos para Cuba na chamada Operação Anadyr. Em paralelo a isso, os soviéticos empregaram um amplo conjunto de artimanhas diplomáticas com a intenção de criar uma cortina de fumaça que não gerasse suspeita sobre o que estavam fazendo. O primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev teve participação direta no engodo ao embarcar em uma conveniente turnê por repúblicas soviéticas durante boa parte da operação, num período em que evitou de fazer qualquer tipo de declaração pública que pudesse ser hostil aos Estados Unidos. Em paralelo a isso, o embaixador soviético nos Estados Unidos, Anatoly Dobrinin, transmitia aos americanos garantias diplomáticas de que apenas armamento defensivo seria fornecido a Cuba. Mesmo após a descoberta do plano soviético pelo governo americano, o engodo continuou na forma de negação total, conforme registros do dia 17 de outubro de 1962. Nesse dia, o funcionário da embaixada Georgy Bolshakov entregou ao presidente John Kennedy uma mensagem pessoal do primeiro-ministro soviético que garantia que, sob nenhuma circunstância, os mísseis terra-a-terra seriam enviados a Cuba. Com o passar do tempo, os russos foram desenvolvendo e aprimorando os conceitos da Maskirovka, que, se na sua origem desempenhava um papel restrito ao campo de batalha, acabou evoluindo para um modelo muito mais abrangente e ameaçador. O episódio da anexação da Crimeia em 2014 é considerado um clássico da Maskirovka pelo major-general Alexander Vladimirov, vice-presidente do Colégio de Peritos Militares da Rússia e uma autoridade no assunto. Segundo ele, a surpresa, o ingrediente-chave da doutrina, foi plenamente atingido com as forças clandestinas que chegaram sorrateiramente na região durante a noite. Ninguém sabia quem eram os soldados em uniformes verdes que foram aparecendo aos poucos na região, que já vivia um clima tenso com a presença de separatistas russos. Não por acaso, nenhum integrante das tropas recém-chegadas portava qualquer tipo de identificação ou insígnias do exército russo, fato que causou estranheza até mesmo nos separatistas russos. Dias depois, os pequenos homens verdes, como ficaram conhecidos, se encarregaram de tomar pontos chaves e prédios governamentais da região no movimento que acabou anexando a península da Crimeia ao território russo. Questionado sobre a identidade da misteriosa tropa, o presidente Vladimir Putin inicialmente negou que fossem russos, mas 5 semanas depois, com a anexação carimbada pelo parlamento em Moscou, Putin admitiu que os pequenos homens verdes eram, na verdade, integrantes das tropas especiais russas. Ninguém menos do que o chefe de Estado carimbava outro componente central da Maskirovka, a negação, que cumpriu seu papel na história ao negar ao inimigo, no caso a OTAN, a possibilidade de descobrir o que de fato estava acontecendo.
Segundo o analista militar e professor Julian Lindley French, o atual nível estratégico que a Maskirovka atingiu é muito mais impactante hoje do que no passado, porque ele aprofundou interesses que podem variar da ação militar direta ao controle secreto das percepções do público. Logo após a anexação da Crimeia em 2014, Lindley atualizou o significado da forma como a doutrina vem sendo usada em um texto chamado NATO – Countering Strategic Maskirovka. Moscou estabeleceu um novo nível de ambição, na qual a desinformação é aplicada contra todos os níveis da cadeia de comando da OTAN e da opinião pública, com o intuito de manter o Ocidente política e militarmente desequilibrado. A ideia é criar um estado de confusão paralisante nas lideranças ocidentais, enquanto seus chefes de Estado e comandantes da OTAN embarcam num jogo de adivinhação onde tentam descobrir o que Moscou quer, quando vai atuar e quais métodos está utilizando. Para Lindley, o presidente Putin aposta que os líderes do Ocidente farão uso de pouca ou nenhuma força militar por quaisquer que sejam os sistemas de armas que a OTAN tem a oferecer. E o arcabouço de distrações da Maskirovka fornece os meios ideais para viabilizar as pretensões russas, dentre as quais dissuadir a Ucrânia ou qualquer outro vizinho de querer fazer parte da OTAN. Na cabeça dos russos, ter um vizinho tão próximo como membro da OTAN é algo inaceitável em uma região que há muito tempo abrange uma série de estados tampões que tradicionalmente servem como proteção para a Rússia contra os avanços europeus em seu território. Com o hipotético ingresso na Ucrânia na OTAN, ficaria aberta a possibilidade para a instalação de mísseis que poriam em risco a segurança nacional, algo que poderia levar a uma situação comparável com a crise dos mísseis de 1962. Seja como for, os últimos conflitos com a Ucrânia têm demonstrado que Moscou adaptou sua tradicional doutrina a uma nova forma de fazer a guerra, mais adequada à realidade geopolítica global e à sua realidade econômica e militar, no que vem sendo chamado de guerrilha geopolítica por alguns especialistas. Nesse novo formato, os russos têm dado cada vez mais importância para o crescente papel das organizações não militares como meios para alcançar objetivos políticos e estratégicos, sem abrir mão da possibilidade de entrar em combate, se necessário. Gostou do vídeo? Dê seu like, inscreva-se no canal. Até a próxima!